Teve uma pessoa que me ensinou também muito na Câmara, nós fomos vereadores juntos, nosso querido e saudoso Paulo Albernaz. Paulo Albernaz. Ele foi vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado depois. Foi deputado, né? E é uma pessoa que também, assim como eu aprendi com Edson Coelho dos Santos, com Paulo também nós tivemos bons... Figura ponderada, né? Sempre foi muito ponderado, né? E depois passou por problemas como eu passei. A traição de alguns que se achavam líderes políticos, mas não eram líderes políticos. Ocupavam um cargo político, mas nunca chegaram a ser liderança. Porque líder é uma coisa e ocupar um cargo político é outra. Agora, outro marco, porque assim, o seu governo ele tem muitos traços. Se a gente fosse pontuar um governo, o Arnaldo Viana, a gente obviamente teria uma entrevista interminável. Agora, um outro traço que eu me lembro bem também, que eu assisti e cobri como repórter, foi a inauguração do Hospital Geral de Guarulhos. Porque Guarulhos não tinha um hospital. A gente atravessava, eu sou morador de Guarulhos, e para qualquer consulta, para qualquer emergência, se atravessava a ponte para chegar a uma unidade hospitalar em Campos, porque todas estavam concentradas no centro. Já o Hospital Geral de Guarulhos, ele cria uma nova dinâmica, ele descentraliza o atendimento na área de saúde, leva para o distrito mais populoso de Campos. O que pesou nessa decisão de levar um hospital para Guarulhos? O que pesou mesmo era a gente ver a discriminação que existia com Guarulhos. Tinha um povo que morava do lado de cá do Rio Paraíba, era tratado de um jeito. E quem morava do lado de lá, sobretudo em Guarulhos, que era o mais próximo, não tinha nada. Tinha que atravessar tudo, era o comércio aqui, a saúde aqui, as escolas. E aí nós começamos a descentralizar. E um belo dia, eu falei assim, vamos começar pela saúde. E comecei a andar em Guarulhos e procurando os lugares. Olha como que é a vida. Eu descubro uma área que eu achei que seria excelente para fazer o Hospital de Guarulhos. E essa área pertencia ao ex-prefeito José Carlos Vieira Barbosa, Zé Barbosa. E eu relembro isso para mexer um pouco no atual governo. O Hospital de Guarulhos foi construído numa área que foi do avô do atual prefeito. Tenha mais carinho com o Hospital de Guarulhos. Não deixe acabar o Hospital de Guarulhos. Aquilo foi uma homenagem ao Zezé Barbosa. Pense nisso. O Hospital de Guarulhos faz o bem para o povo, mas está precisando de um choque de gestão. Agora, outra coisa que eu gostaria, assim, para a gente até dar uma fechada na entrevista, várias vezes aqui, em vários lances, você tocou o nome Caio. Então deixa eu me importar aqui, deixa eu lhe espetar também, porque sempre quando você é espetado, você tem a capacidade de dar um balão na gente, né? Na última... Isso foi quando eu jogava no Rio Branco. No Rio Branco, é jogador do Rio Branco, então é craque nisso. Eu tenho que ter um cuidado danado, que eu conheço de longa data, long time. Havia até recentemente, era um questionamento sobre Arnaldo e Caio, que é a pergunta que sempre pesa. Arnaldo e Caio, eles estão juntos de fato? Porque até a última eleição eles estiveram um pouco distanciados. Na eleição de 2016. Mas na eleição de deputado, já estavam Caio e Arnaldo completamente irmanados, festivos, e agora para 2020, Arnaldo e Caio, apesar das especulações, demonstram novamente assim, juntos e misturados. Queria que você explicasse de fato como é que está isso. Olha, naquela ocasião em que Caio foi candidato a prefeito, e eu tinha acabado de ingressar no PMDB, que depois virou MDB, né? E o MDB lançou uma candidatura aqui em Campos, que era do Geraldo Siqueira, né? Mais conhecido por Pudim, né? E nós fizemos aquele compromisso. E eu acho o seguinte, tem uma coisa que a gente, depois que dá, não pode voltar atrás, é a palavra. E aí fizemos aquilo ali, e eu achava naquele momento que o Caio tinha uma trajetória muito importante. Hoje, o que muda é o seguinte, eu vejo que Caio se preparou, tem ao longo desses anos pesquisado, estudado, e mais, tem vontade.
Essa é a pergunta que eu queria fazer. Você foi prefeito, você participou de vários debates, alguns até eu considero genial, porque você teve uma campanha aqui que o cara queria bater na educação no governo Arnaldo, você sacava do bolso o feijão na época, era um prêmio da Fundação Anísio Teixeira, mostrando aqui, ó, a educação minha, como é que tá aqui, é premiada pela Fundação Anísio Teixeira. É verdade. E me calava. Se a Fundação Anísio Teixeira dá um prêmio de educação para o município de Campos, não existe nada que possa ir contra. Exato. Agora você assistiu o seu filho Caio nos debates em 2016, viu o desempenho dele nas ruas. Eu queria saber qual é a sua avaliação desse desempenho de Caio na campanha. Ele o surpreendeu na campanha? Muito. Ou decepcionou? Naquela época eu até diria que eu poderia participar de um debate com ele, né? Mas hoje eu não gostaria não, porque ele superou o pai. Ele surpreendeu naquela campanha, naquela eleição, né? Surpreendeu, fez uma campanha muito boa, embora tivesse muitas coisas adversas, coisas que atrapalhavam, né? E isso acontece na política, aconteceu com ele, já aconteceu comigo, né? Mas eu acho que hoje ele está preparado e, se Deus quiser, será candidato a prefeito, né? E contará com apoio total e integral do pai. E eu me lembro como isso começou. Um belo dia, estava eu e a Edilene em casa, e aí tem um papel fundamental da Edilene. Ela me viu quieta e me chegou perto de mim e falou assim, chama seu filho para bater um papo. E eu olhei para ela e falei assim, por que ela está me falando isso? Você precisa se aproximar mais do seu filho e ele de você. E acho que ele dará um grande prefeito de Campos. Primeira ideia surgiu da Edilene. Aí caiu a ficha. Aí caiu a ficha, comecei a pensar muito nisso. E um belo dia o Caio me aparece aqui. Pai, eu vim aqui bater um papo, vamos conversar, e conversamos, e graças a Deus estamos numa lua de mel. Doutor Arnaldo, assim, uma das boas entrevistas, uma das grandes entrevistas que o repórter faz é a conversa com o doutor Arnaldo. Aliás, eu diria que a entrevista, quando ela foi numa conversa informal, ela é boa pra caramba, né? Porque a gente começa a extrair pérolas. Olha, eu vou te contar uma coisa. Outro dia eu estava vendo um programa na televisão, eu não tinha visto ainda, Conversa com Bial. Muito bom o programa, mas a conversa com o Roberto é melhor. Doutor Arnaldo, muito obrigado por essa entrevista aqui, excelente, e boa sorte aí na trajetória, aí. Bom trabalho como médico, já sei que está atendendo nos presídios, tem recebido informações. É verdade. O único médico que entra no presídio aqui para atender os presos é o doutor Arnaldo, fazendo a medicina da popular. Interessante lá dentro, sabe, lá tinha outros médicos que já atenderam lá, mas eles atendiam numa área isolada. E os presos tomaram um susto quando eu cheguei lá, eu atendo como neurologista e a Edilene como psicólogo, né? E eu falei, não quero atender aqui não, eu quero atender lá onde eles vivem. Lá onde vocês Então entra na cela, então todo mundo Entro na cela tranquilo, sem problema nenhum. Quem me dá a segurança lá, além da segurança que tem no presídio normal, são os próprios cidadãos que estão lá pagando por alguma pena, mas que depois que paga, se tiver um bom tratamento dentro do presídio, são recuperados. Aí nós temos que pensar nisso, de recuperar aquelas pessoas que um dia tiveram que pagar, mas que têm direito a ter uma segunda chance, né? E é isso que a gente procura fazer lá dentro. Ainda por falar ainda sobre Caio Viana, um eventual governo de Caio, já que ele é candidato em 2020 ou pré-candidato em 2020, o senhor foi secretário de saúde, o senhor tem uma larga experiência na saúde, é médico. Com todo esse entusiasmo, o senhor aceitaria participar de um eventual governo de Caio como secretário de saúde?